Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje com o tema: sou filho de Deus ou filho do diabo? Nós estamos baseando essa mensagem em 1 João 3, do verso 10, bem do ladinho do Apocalipse, fica essa primeira carta de João. Então, aqui nós vamos falar que nós já temos aí o primeiro vídeo e áudio. O vídeo já está no YouTube de hoje, dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira. Bem, então olha só, aqui está dizendo que tem que ter diferença, porque o mundo, irmão, ele cobra essa diferença. O mundo quer saber a quem você está servindo. Se você chega por aí e diz, sou cristão. Então, no texto que nós lemos, diz que tem duas práticas comuns nos seres humanos, que através dessas práticas fazem com que essas pessoas sejam identificadas. É a Bíblia que diz, isso é uma mensagem espiritual, é um código espiritual com o qual nós nos interligamos a Deus ou ao diabo. Chama-se amor ou justiça. Então, justiça já falamos um pouco no primeiro vídeo. Quero que você pegue o primeiro vídeo aí do YouTube para ver, né? Já está também em áudio. Agora vamos falar de amor. Embora que justiça tem muito para falar na Bíblia, mas que é o cumprimento da lei, é Deus falando, a gente atendendo, como um pai fala para um filho. Quem é o pai que quer falar para seu filho e seu filho diz, eu não quero, rejeito, não fale nunca comigo, não te atendo? Aí teu pai diz, mas aqui dentro da minha casa tem mandamento, então eu não atendo, problema meu, vou viver do jeito que eu quero. Essa vida, ela está interrompida entre esse filho e esse pai. O filho colocou uma barreira entre esse pai e esse filho. O filho colocou um muro, qual? A rebeldia, a desobediência, a quê? A palavra do seu pai. Leis que seu pai tem que ter. Todo pai tem que ter leis. Ou, já imaginou, meu irmão, se todos os pais e mães do planeta Terra criassem seus filhos e ficassem mudos para com seus filhos, nunca ensinasse nenhuma verdade, não botasse ele para estudar, não botasse ele para ter relacionamento com os outros nas ruas, ele viveria sobre como? Ou se o pai fosse apenas uma pessoa que tudo que o filho quisesse ele desse, e o principal sobre caráter o pai não ensinasse, conduta ilibada para viver no meio dos outros, não mentir, não roubar, e etc., não trair, se pais nunca desde cedo não ensinassem essas coisas, a humanidade seria bilhões de vezes pior do que já está. Mas até o pai dos ímpios, ele ensina desde cedo, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, são leis. Deus também tem que ter essas leis, por isso a Bíblia diz que nós temos que ouvir a palavra. E aqui diz que quem não ama, irmãos, ele está perdido, ele está servindo Satanás, que o diabo aqui é o pai do ódio, da vingança, do assassinato, da traição, de todo tipo de corrupção da terra. E como ele próprio não pode ir para fazer, ele usa corpos, ele entra nos corpos das pessoas, como Jesus disse em Mateus 12, 43 ao 45, que todo aquele que está desviado das verdades de Deus, ele está vazio de Deus e cheio de demônio, e os demônios vão a partir dali habitar naquela casa. Ponto. Mas isso é tema para outro dia. Aqui na batalha espiritual
porque esse tema aqui é batalha espiritual, ou melhor, o que Satanás está fazendo contra a humanidade e que os pregadores verdadeiros precisam falar, que o mundo, os filhos que nascem, não precisam somente de pai botar na escola, de pai dar uma camisa, ou se ele for rico, dar um carro, dar uma casa, dar R$1 milhão na poupança. Não, meu irmão, eles precisam saber a quem ele está servindo, se não tiver as leis de Deus e o amor, que eu quero falar sobre isso. Quem não ama não é de Deus, diz 1 João 3,10, que eles manifestam a humanidade quando não tem amor, que são 2 tipos de amor: amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você se ama. É assim que Deus manda na Bíblia, é um dos mandamentos da Bíblia. Então, esse texto tem que estar em nós, esse texto bíblico, em quem? Nos filhos de Deus. Para quê? Porque nós vamos ter que manifestar, nós vamos ter que deixar o povo ver. O mundo vai ter que ver como? De maneira natural. Assim como o mundo manifesta o ódio, a vingança, o roubo, o assassinato, de maneira natural, porque está no DNA deles. Eles preferiram ser malvados, malignos. É normal as ações no casamento, na hora que fala, na hora que responde para os outros, falta de amor. Já está dizendo, o diabo está em mim, o diabo está me usando. Porque quando Deus está em alguém, na Bíblia diz, 1 Coríntios 3, 15 ao 17, que Deus veio habitar dentro, e Ele vem trazendo frutos, Gálatas 5, 22, chamado fruto do Espírito, e um deles é o amor. Então, quando Deus habita em mim, e não é Satanás que habita em mim, minhas ações são de amor. Eu vou amar meu próximo como eu me amo, e vou amar a Deus acima de todas as coisas. Assim como uma criança, irmão, quando é ensinado por um pai verdadeiro, porque tem pai que ele é um inútil para Deus na terra, o diabo vai usar muitos pais para botar fechiclé na boca dos pais, para não ensinar sobre justiça e amor. E os pais vão inutilizar para si mesmos o projeto que fez Deus colocar eles nessa terra, que é para gerar filhos para Deus e não para o diabo. Mas tem outros pais que desde cedo vão ensinar: meu filho, vamos ler a Bíblia, olha, isso Deus não se agrada, isso vai te prejudicar no teu trabalho, em qualquer lugar, no teu colégio. Deus não vai aceitar você morar na casa dele. Vamos reagir contra Satanás. Isso é um projeto do diabo contra você, meu filho. Rejeite, ande nas coisas de Deus, que é melhor para ti. E esse filho, irmão, vai querer estar unido, ouvindo sempre esse pai, vai colocar a palavra desse pai, mesmo sendo um pai biológico, mas um pai que dá um conselho excelente. Se esse filho também quiser os conselhos desse pai, ele vai viver atrelado a tudo que esse pai diz. Por isso vai rejeitar os conselhos de coleguinha, de professor, de universidade, de qualquer ídolo da televisão ou das redes sociais. Ele rejeita, porque ele quer que o seu pai diga o certo e do errado. Agora, claro que isso tudo é no período da inocência. Depois que ele fica adulto, a maioria dos pais não quer mais ouvir, dos filhos não quer mais ouvir seu pai. Mas aqui está falando de amor. Eu quero falar de amor. O amor, irmão, quando a gente tem Deus habitando em nós e não o diabo, nunca nós queremos fazer o mal. Primeiro que a gente aprende na palavra, na Bíblia,
quem não ama não é de Deus, que quem não ama está seguindo as trevas. Quem não ama, pelo seu comportamento no casamento, na família ou em qualquer lugar, quem não ama está sendo dirigido por Satanás, e quem não ama não sabe que está indo para o inferno. Está aqui, ó, 1 João mesmo, 8 em diante, diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Por que João disse esse é um mandamento novo? Porque a igreja passou a ser igreja de Cristo, templo do Espírito Santo, porque antes ele nunca ouviu isso em lugar nenhum. Os mandamentos eram apenas o seguinte: se ele te bateu, bate nele; se ele te traiu, trai ele te roubou, rouba ele te prejudicou, mete ele na justiça, mete na cadeia, deixa sofrer 1 bilhão de anos na cadeia. Se ele não quer falar contigo, não fale com ele. Ele é teu inimigo, seja inimigo dele. Esses são os mandamentos que o diabo ensina no mundo. Quando você vem para o cristianismo, você tem um mandamento que nunca ouviu, nunca sabia que existia. Teu pai e tua mãe, o mundo nunca te ensinou. Por isso aqui, vindo para o cristianismo, você acha na Bíblia o mandamento novo. Por que é novo? Porque o mundo escondeu de você, para que você esteja na mão de Satanás a vida inteira, porque ele é que quer colocar você nessa vida sem Deus e com o diabo, por causa das ações. Então ele diz, verso 9, aquele que diz que está na luz, porque existe luz e trevas. Deus é luz e o diabo é as trevas. Trevas é porque ele está obscurecendo a mente, obscurecendo os olhos. Ele cega espiritualmente as pessoas, o diabo, para você não enxergar que são demônios terríveis que estão voando em redor da humanidade inteira para fazer o mal, para usar essas pessoas para o mal. E você está cego por quê? Porque o mundo dos que servem a Deus, você não enxerga que tem anjos de Deus, tem o próprio Deus andando com eles no mundo invisível, mas Deus quer se revelar, quer ver, e não enxerga também a própria verdade bíblica. Você não lê Bíblia, não quer saber, porque você está num lugar onde tem falso mestre. Então aqui diz, verso 10, 1 João 2,10, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. O que é o escândalo? Você sabe que quem ama, ele não fica brigando, não fica odiando, não fica falando alto, não demonstra para ninguém, não manifesta através de ações suas maldades, nos seus gritos, suas brigas, para não ter escândalo, para o mundo não dizer, tu não és servo de Deus, por que tu está fazendo isso? Então, como servo de Deus, a gente nunca manifesta isso para ninguém, porque isso sumiu da nossa vida, porque a gente fez questão de não querer mais. Não é pastor que obriga, não é igreja que obriga, é você ver o quadro que você está, quem está dirigindo você, e você prefere, eu vou continuar servindo o diabo como eu estava antes, ou daqui para frente vou servir a Deus para o mundo não ver escândalo. Aí sim eu vou mostrar para o mundo que eu estou na luz. O que é estar na luz? Está na Bíblia, em Mateus 5,13
e 14, Jesus disse para Israel e para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a luz que está em você e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, quem olhar você com um novo comportamento, que não é mais de maldade, de brigar, de trair, de bater, de humilhar, de dizer palavras de maldição para o outro, eles estão vendo. Então, se você não tem mais isso, já teve, não tem mais, está manifestando a luz e está dizendo glória a Deus, que esse Deus te mudou. Eles não vão dizer essa igreja te mudou, eles vão dizer esse Deus entrou em você. O demônio vai ver se Deus entrou em você, para você não deixar mais eu morar dentro de você. Como diz a Bíblia, entrou Satanás em Judas e ele saiu para atrair o seu mestre. Lucas 22, verso 3, um discípulo, entrou Satanás em Judas, um discípulo de Cristo, e dali ele saiu para ser um perdido para sempre. Cuidado com isso. Até nas igrejas, multidão de gente como Judas, o diabo está neles, entrando neles e leva eles para traição por aí. Muitos Judas estão dentro e fora das igrejas, e o sinal de que eles são Judas, ou melhor, são endemoniados, é porque são traidores, são apaixonados pelo mal. Mas aqui diz, 1 João 2, 11, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, anda em trevas. Aborrecer quer dizer odiar, eu tenho ódio, ou então vou fazer coisas que ele sempre vai estar entristecido comigo. Nunca me arrependo de fazer coisas que vou fazer o mal, ou melhor, vou trazer trevas para a minha relação com aquela pessoa. Então diz, pode ser no casamento, com vizinho, ou um irmão com irmão dentro de igreja, ovelha com pastor, vice-versa. Aí diz, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas. Olha o texto, olha o tempo do verbo, ele está, não está dizendo ele vai ficar, ele já está em trevas, quer dizer, ele está cego, para não enxergar que são demônios perigosíssimos que estão dirigindo ele. Aí diz assim, ó, e anda em trevas. 1 João 2 anos, ele está e ele anda, quer dizer, em qualquer lugar, na igreja e fora da igreja, ele anda com o diabo. Nunca Deus está andando com ele. Então as igrejas precisam falar isso. Nunca você vai ver por aí nas igrejas dos falsos profetas falar sobre essa questão. Multidões dentro e fora da igreja estão andando com Satanás sem saber, e a igreja não falando disso. Deus vai cobrar os pregadores que só estão dizendo, vem que Deus vai te dar um carro, vem que Deus vai te dar 1000 vitórias, só vitória, só vitória. Não, irmão. Primeiro Deus quer libertar da mão do diabo. Aí aqui, ó, no verso 11, eu vou repetir, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, anda em trevas, quer dizer, não tem amor, ele tem práticas satânicas nele, no agir contra as pessoas em sua volta, contra o seu próximo. Mas diz assim, anda em trevas, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então olha o que é treva. Ele vê qualquer coisa, ele vê a beleza, ele vê a cor, ele vê o carro novo que ele tem, ele vê a beleza do mundo, da praia, mas ele não vê o mundo espiritual. Para onde está levando ele? Está dentro da igreja às vezes, mas está sendo levado por Satanás e não sabe pela sua prática. Acorde, meu irmão, desperta, meu irmão, pare com essas condutas do diabo. Rompa com tudo que Satanás te ensinou no mundo, que você arrastou para dentro da igreja. E pregadores satânicos que estão nas igrejas não ensinam isso.
vai os dois para o inferno, como Jesus disse, Mateus 15:14, sobre líderes de Israel, disse: quando um cego guiar outro cego, vai os dois para o abismo. Cuidado com isso. Vamos se reconciliar, amém? Vamos amar, nunca ter uma conduta maligna para com ninguém. Seja útil, seja uma bênção, amém? Aprenda a palavra dele, peça para Deus mudar você, para você de verdade dizer: eu sou de Deus, nunca sou de Satanás pelas minhas ações, que aprendi na Bíblia que existe treva e luz, como Paulo diz, Efésios 5:8, ele diz: antigamente tu era treva, agora tu és luz, então ande como filho da luz, amém? Bom, envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.